Quero agradecer de coração você que faz parte dessa comunidade, você que faz parte, pode tirar, por favor, você que faz parte dessa comunidade. Estamos completando 14 anos de existência, a CCNA, 14 anos de bênção, 14 anos pregando o Evangelho, pregando a palavra da salvação, a palavra do reino. Isso é muito importante. Como é bom nós termos esse testemunho. Quantas pessoas já passaram por aqui, quantas pessoas já aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas aqui na CCNA. Muitos não estão aqui conosco, mas a grande maioria está em outros ministérios, muitos fazendo a obra de Deus. Mas o importante disso tudo é nós lançarmos a semente da salvação. E eu quero louvar a Deus porque são 14 anos pregando o Evangelho real e verdadeiro de Jesus Cristo. O Evangelho que leva à salvação. O Evangelho que prega Jesus como Senhor e como Salvador. É muito importante. A Bíblia diz que Ele é Senhor e Ele é Salvador. Se nós queremos ter salvação, nós precisamos receber Ele como Senhor das nossas vidas e como o Salvador das nossas vidas. Ele se tornar Senhor, isso quer dizer que eu já não sou mais meu, eu sou dele. Que a minha vontade já não impera mais, mas a vontade dele. E é esse evangelho que nós pregamos aqui, é essa palavra que nós estamos trazendo aos corações, ou levando aos corações, durante 14 anos. O primeiro culto da CCNA foi dia 20 de 2006. Julho de 2006. Junho foi meu aniversário de pastoreio. Foi dia 26 de junho de 2003. Foi o primeiro culto que eu dirigi como pastor, ungido a pastor. Pastor Cláudio Jansen foi o pastor que me ungiu lá no Beraba, a família bendita. Sou grato a Deus pela vida do pastor Cláudio, porque ele foi um canal de bênção. Aprendi demais com ele. E eu louvo a Deus pela vida dele. Dele, da pastora Helena, da família bendita. E depois, em 2006, nós iniciamos essa obra, esse trabalho, dia 20 de julho de 2006. O primeiro culto, que foi a inauguração desta igreja. Foi um tempo muito precioso. Lembro do Marcelo e a Dulce ministrando o louvor. Marcelo e a Dulce com uma caixinha de som emprestada, com um microfone que nós compramos alguns dias antes. E foi um tempo assim muito legal. 14 anos se passaram e estamos aqui, fortes e firmes na promessa do Senhor, sabendo que nós precisamos continuar nele, nós precisamos estar nele. Se nós almejamos a glória, se almejamos o céu, nós precisamos estar nele. Se nós almejamos vencer as lutas, nós precisamos estar nele. Nós precisamos nos tornar os ramos que estão ligados a Jesus. É isso que nós pregamos, por isso que nós temos células. Por isso que nós temos o discipulado para ajudar. Isso nos ajuda, isso são ferramentas. Isso não é religiosidade, irmãos. Isso é ferramenta nas mãos de Deus. Para manter você e eu, para nos manter na presença dEle, nos ensinando em todo o tempo. Nos ensinando a caminhar, a guardar as coisas que Jesus falou, que Jesus ensinou. A palavra de Deus fala em Josué capítulo 1,
Do verso 3 até o 9 tem coisas preciosas, mas uma delas é: não se aparte do livro desta lei, ou seja, não saia da presença de Deus, não saia da palavra dele, permaneça na palavra dele. São 14 anos pregando esta palavra, graças a Deus, muitas pessoas encontraram Jesus, muitas pessoas decidiram caminhar com Jesus, muitas pessoas estão caminhando com Jesus através desta igreja, através deste ministério. Estou honrando o ministério e quero que você saiba que para mim a bandeira mais alta aqui é a bandeira de Cristo. Jesus é o Senhor, nós somos apenas um vaso nas mãos dele. Isso, a denominação aqui é transitória, ela vai passar, vai acabar um dia, mas o céu, a glória eterna, isso não vai passar, as palavras do Senhor não irão passar. Mas enquanto estamos aqui, eu quero honrar você que tem sido um vaso de sustentação, uma coluna de firmeza aqui nesse ministério, os obreiros, os pastores, os líderes, os membros. Glórias a Deus por isso. Louvo a Deus por tua vida. Estou muito feliz nesta data. O coração um pouco apertado, porque de repente era para a gente fazer um mês de festa. Um mês de festa, encerrando com um bolo, né? Tenho certeza que a irmã Natalícia já tinha, né, se preparado para fazer um bolo daqueles enormes, aqueles bolão, né, bem grandão, e aquela festa toda. Mas eu creio que Deus está nos forjando nessa época. Nós temos que aproveitar esse momento para aprender com o Senhor. Deus está nos ensinando que nós podemos passar por isso. Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. E ele não estava falando de fartura, ele estava falando que ele sabia ter fartura, mas também sabia passar por dificuldade. Sei estar bem, mas sei também estar abatido, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Jesus, irmãos. Quem nos fortalece, você que está aí no seu lar, quero que você saiba de algo. Talvez alguém está esperando para ouvir de Deus algo nessa noite, e eu quero te dizer que quem te fortalece é o Senhor. Quem te fortalece é Ele. Você pode passar por esse vale, você pode passar por esse deserto, porque Ele te fortalece. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é quem te sustenta. Jesus é quem nos sustentou todo esse tempo. Não foi fácil não, meu irmão. Você nos vê sorrindo, brincando, dando risada, mas não é fácil a caminhada. Mas tudo eu posso em Jesus que me fortalece. Talvez você esteja olhando agora e só está enxergando deserto. Talvez você só está vendo dificuldades, mas o Senhor está te ensinando algo. O Senhor está te ensinando algo, a ser forte para vencer este vale, para vencer este deserto e passar por esse deserto e sair desse deserto vitorioso. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele tem um pastor, e esse pastor é o Senhor. Você precisa permanecer na presença dEle. Você precisa permanecer sendo ovelha desse pastor. Porque o verso termina assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, alguém que está aqui, você já foi consolado por algumas varadas? Eu já fui consolado depois das varadas. A vara e o cajado do Senhor nos consola. Sabe por que traz consolo? Porque se eu sei que tem vara, se eu sei que tem cajado, é porque tem pastor, meu Deus.
Aleluia. Se eu sei que tem pastor, eu sei que tem o Senhor. E se eu sei que tem o Senhor, eu sei que tem segurança, mesmo no vale da sombra da morte. Aleluia. Diga amém aí, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Receba esta palavra no seu coração, meu irmão. Receba esta palavra na sua vida, meu irmão. Deus está te fortalecendo. Deus está nos fortalecendo, Deus está nos sustentando em meio ao vale da sombra da morte, porque o cajado do Senhor é direção e a vara é correção. Deus só corrige a quem Ele ama. Então, quando Ele me corrige, eu estou sentindo o amor dEle na minha vida. Quando eu estou sendo corrigido, eu estou sendo amado pelo Senhor. E quando o cajado dele bate em mim, é porque ele quer que eu mude a direção. Esse é o pastor, lá do Salmo 23. Aquele que a gente canta sempre. Aquele que a gente recita sempre. Aquele salmo que está no quadro em casa, está no adesivo do carro. Mas é necessário tornar-se ovelha desse pastor. A CCNA está há 14 anos tentando formar ovelhas para o Senhor Jesus. Ovelhas para o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Pastor, você vai falar de Elias de novo? Vou começar com Elias de novo. Eu gosto desse camarada chamado Elias aí, hein? 1 Reis, capítulo 19, perdão. Capítulo 19, é um para frente. O verso 2 até o 4. Vamos ler do verso 1 então. Vamos ler do verso 1. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo será o teu caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Queridos, eu gosto muito dessa palavra, porque ela me revela algumas coisas sobre a minha vida e a vida de Elias. Primeiro, Elias era homem de Deus, amém? Você crê nisso? Você que está aqui nessa noite, você crê nisso? Elias era homem de Deus. Elias era um profeta de Deus. Você sabe quantos milagres Elias fez? Ou Deus usou Elias para realizar? Quantos milagres? Vocês estão aqui, pastor Marcos sabe quantos? 7 milagres. 7 milagres, e também Elias presenciou alguns atos sobrenaturais de Deus. Elias presenciou coisas poderosas da parte de Deus.
Quer ver uma coisa? Eu vou falar rapidamente aqui os 7 milagres que tem aqui na Bíblia. Talvez tenha até acontecido mais, né? 3 anos e 6 meses de seca por causa da sua palavra. Ele profetizou. Ele falou para Acabe: não vai chover. E ficou 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio sem chover, segundo a palavra de Elias. Número 2, multiplicação do azeite e da farinha na panela da viúva. Número 3, ressurreição. Ele, com a sua palavra, fez o filho da viúva ressuscitar. Número 4, a descida do fogo do céu em resposta à oração dele lá contra os profetas de Baal. Número 5, a chuva depois de 3 anos e meio de seca. A chuva voltou quando ele profetizou. Eu vejo uma pequena nuvem. Lembra dessa passagem? Da música você lembra, né? Número 6, a descida do fogo do céu para matar os soldados que vinham para lhe prender. Número 7, a travessia seco pelo Rio Jordão, quando ele bateu a capa com muita autoridade. Elias tinha conhecimento da palavra de Deus, Elias tinha autoridade vinda de Deus. Você pode dizer que Elias era um homem de Deus ou não? Você consegue enxergar Elias como um homem de Deus? Você consegue enxergar como um profeta ungido do Senhor? Eu também. É o que eu vejo na vida de Elias. E de repente, o que aconteceu com Elias quando ele recebe um recado de Jezabel? O texto diz que Jezabel mandou alguém dar um recado para Elias. Elias recebeu aquele recado e sentiu o quê? Medo. Mas ele não era um homem de Deus? Mas ele não era um profeta? Você não acabou de falar que ele era um cara que fazia milagre? Mas ele era ser humano. Ele era humano, assim como eu e você. E de repente Elias, mas não estava no meu esboço, mas de repente Elias abriu os ouvidos para quem não deveria. Está vindo um menino para dar um recado. Talvez seja um menino, talvez seja um homem. Veio dar um recado. Quem está vindo lá? Ah, é fulano de tal. Da parte de quem? Da parte de Jezabel. Não posso te atender. Teve alguém que fez isso. Você lembra quem fez isso? Neemias. Neemias não atendeu ao recado do inimigo. Neemias não atendeu Sanbalá e Tobias quando eles tentaram dar um recado para ele. Mas Elias recebeu o recado. Querido, tome cuidado de onde você está recebendo o recado. Querido, guarde o teu coração. A Bíblia diz sobre todas as coisas que se devem guardar, guarde o teu coração. Eu venho nesta noite trazer um recado de Deus para você. Pode abrir o seu coração, pode abrir o seu celular, abra a sua TV, erga o volume e ouça o recado de Deus. Mas se você desconfiar que alguém está trazendo um recado, que alguém está trazendo uma fofoca que vem do inimigo, querido, e a fofoca só pode vir do inimigo, nunca vai vir uma fofoca de Deus, não aceite, não abra o seu ouvido, não empreste o seu ouvido. Elias emprestou seu ouvido e o inimigo, por um instante, encontrou uma legalidade nesse momento e amedrontou Elias. E Elias correu. Elias sentiu medo e correu. Elias foi a caminho de um dia no deserto. A Bíblia fala ali, você acabou de ler, ele deitou debaixo de um zimbro. E ele queria morrer, ele estava depressivo. Mas ele não era homem de Deus. Homem de Deus, por um instante, também sente medo. Às vezes, um homem de Deus, por um instante, também sente cansaço. Meu querido, e ele correu e foi se abrigar debaixo de um zimbro. Se você teclar no Google aí o que é um zimbro, ele é uma árvore seca do deserto. Árvore seca protege alguém? Querido, tome cuidado onde você está indo buscar proteção. Tome cuidado onde você está indo buscar alimento para o teu coração.
Tem muita pregação por aí bonita que está trazendo coisa feia, está revelando coisa feia. Não é por palavras bonitas que Deus vai arrebatar o seu povo, mas pela palavra real e verdadeira, pelo evangelho real que vem da boca e do coração do Senhor. Então tome cuidado aonde você está se abrigando. Tome cuidado, veja se é da vontade de Deus. Elias não perguntou a Deus se ele podia correr, fugir para o deserto. Ele simplesmente sentiu medo e foi. Nós estamos passando por um tempo em que as pessoas estão sentindo muito medo. Querido, sentir medo não é pecado, mas se deixar dominar pelo medo não é bênção. Elias se deixou dominar pelo medo. Ouviu o recado. Olha, amado, toma cuidado com os noticiários que você está ouvindo. Eu já falei aqui em pregações há algum tempo. Tome cuidado. Lá em casa a gente está assistindo o noticiário. Quando começa a falar de muita morte, de muito isso, muito aquilo, a gente muda ou desliga a TV. Fazemos isso, né, amor? Nós desligamos a TV. Ou mudamos de canal. Vai mudar de canal, às vezes vai ouvir outra porcaria. A gente desliga, vai ouvir uma ministração, vai conversar com alguém, vai trocar uma mensagem com alguém, porque talvez esses recados que vêm possam minar o nosso coração. Então eu não quero deixar. Não quero deixar. Satanás quer minar o nosso coração, quer nos amedrontar para que eu não vá mais para a célula, para que eu não vá mais para a igreja, para que eu não tenha mais comunhão com as pessoas. Queridos, nós podemos ter tudo isso com o padrão que nós estamos vivendo hoje. Temos que nos adaptar a esse padrão. Ei, domingo que vem tem culto presencial. Domingo que vem vai ter Santa Ceia, vai ter culto presencial. Vamos lançar a lista porque infelizmente precisamos. Ah, pastor, eu queria ir para o culto. Podemos fazer 2 cultos, sei lá. Depende do teu coração, depende da tua necessidade, depende daquilo que você acha que é bom para a tua vida. Mas não tenha medo a ponto desse medo te apavorar. Eu tenho medo, eu chego do mercado, pego as compras, passo o alquinho, vamos higienizar. Estou com medo que tenha alguma coisa ali. Você está entendendo? Você viu a diferença? Você acha que a gente, que é servo de Deus, pode... Não, mas não vai dar nada, não vou pegar, posso ir lá na aglomeração, posso... Não, querido. Tome cuidado. Tome cuidado. O medo não pode nos paralisar, mas se você sentir o medo, use isso como uma bênção para a tua vida. Use isso como uma bênção. É a mesma coisa que você vê uma placa escrito, cuidado pitbull. Não, mas eu sou corajoso, Deus vai me livrar. Tome cuidado. Elias abriu o coração, deixou aquela palavra entrar, ficou com medo, foi para o deserto, buscou abrigo no lugar errado, deitou embaixo de um zimbro, estava depressivo. O anjo veio, acordou ele e falou, Elias, aqui está o pão, aqui está a água, come e bebe. Elias dormiu de novo. E é aí que eu quero que você preste atenção. Alguém que não falou com Deus, alguém que não orou a Deus, alguém que não pediu a permissão de Deus, errou ou não errou? Errou, irmãos? Você acha que ele errou? Sem julgamento. Não estamos julgando, é evidente. Errou. Na mesa aí, errou? Aqui é unânime, todo mundo está dizendo que ele errou. Então também vou nele, senão apanho. Errou. Errou, querido, quem não erra? E aí o anjo veio e falou, ei, Elias, acorda aí, ó. Eu te trouxe o alimento. Você está mal, você precisa desse alimento. E ele dormiu de novo. Mas o anjo não desistiu dele. O anjo não desistiu dele. O anjo bateu nele de novo e falou, Elias, acorda, come e bebe, porque muito longo é o teu caminho. Ah, meu irmão, tem alguém que não desiste de você. Tem alguém que não para de pensar em você. Tem pessoas precisando ouvir o que eu vou dizer agora. Jesus não desiste de você.
Jesus não desiste de você. Jesus não para de pensar em você. Por mais que você não entenda, talvez, o que eu estou falando agora, talvez o teu coração, ele está tão longe da presença de Deus, que você diz assim, eu não estou sentindo isso. Elias também não estava sentindo. Tanto que o anjo insistiu. Tanto que Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a você que Ele está insistindo até você levantar, comer o pão e beber dessa água. Porque o Senhor te ama, porque o Senhor te quer. Teve uma pessoa uma vez, e eu tenho que usar isso como exemplo, que falou para mim assim, pastor, eu quero tanto estar na presença de Deus, mas eu já errei tanto que eu acho que Deus não me quer. Quem disse isso, meu irmão? Quem disse isso, meu irmão? Jesus é o contrário. Jesus te ama tanto, mas tanto, que Ele foi lá para a cruz do Calvário. Ele morreu naquela cruz, verteu o sangue dele por você e por mim. O sangue dele é maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. E Ele derramou o sangue, Ele pagou com coisas preciosas, não foi com coisas preciosas, foi com o sangue. Não foi com ouro, não foi com prata. A Bíblia diz que não foi com ouro e nem prata, mas foi com o precioso sangue. Elias era homem de Deus, Elias era profeta, era conhecedor, e em um momento ele errou. Ele se enganou. Quando ele não falou com Deus, foi consciente, ele não falou, ele simplesmente fugiu. Deus não deixou de amar a vida de Elias. Deus enviou um anjo. E talvez Deus tenha enviado pessoas para te dizer que Ele te ama. Talvez Ele tenha enviado pessoas para dizer que Jesus te quer, que Jesus quer resgatar a tua vida, resgatar o teu coração. Você está me entendendo nesta noite, querido? O amor de Deus te alcança. O amor de Deus vai aonde você está. E não importa o que você fez, não importa o que você errou, não importa o quanto você errou. Importa é que o arrependimento nos leva à presença dEle, o arrependimento nos leva aos braços do Senhor. Porque Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Aquele anjo estava trazendo a representação de Cristo na vida de Elias. O anjo estava trazendo aquele pão e aquela água, já apontando para Jesus Cristo, já apontando para hoje, para esse momento, para esta pregação. Talvez você está aí desanimado, você está também depressivo como Elias estava. E agora, como vai ficar minha vida nessa pandemia? Como vai ficar o meu trabalho, minha finança? Eu quero te dizer, meu irmão, levanta e anda, porque muito longo é o teu caminho. Toma água, come desse pão que é Cristo. Aleluia, eu quero ler um texto. Aleluia, aleluia. Existe uma presença tão doce, tão doce, tão doce, tão doce do Espírito, aleluia. João 6,32, aleluia. João 6,32, nós vamos ler até o 35. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, aleluia. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Está aí o pão e está aí a água. O anjo está colocando na cabeceira para você nessa noite. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que vai te sustentar para caminhar numa quarentena. 40 dias e 40 noites.
40 dias e 40 noites. É uma quarentena. Talvez você está aí pensando assim, agora chegou a morte. Elias falou assim, agora já não resta mais nada para mim, a não ser morrer. Eu não sou melhor do que os meus pais, ele disse. Talvez você está dizendo assim, eu não sou melhor do que fulano, eu não sou melhor do que Beltrano. Olha lá, fulano lá que morreu, olha lá, querido, Jesus quer ter um particular contigo. Ele quer te alimentar com um pão vivo que desceu do céu. Ele quer te alimentar com a água viva. Esse texto, ele está falando que Ele é o pão. Esse texto, ele está ensinando que é necessário se alimentar dele, da presença dele. Ah, que bom que Elias entendeu. Que bom que Elias atendeu o anjo. Quantas pessoas estão ouvindo o anjo e estão voltando a dormir? Por isso Paulo fala aos Coríntios: por isso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Muitos estão morrendo. A Bíblia está falando de uma morte espiritual. Talvez você diga assim, eu estou afastado do Senhor já há tanto tempo, não me aconteceu nada, eu estou vivo. Querido, eu quero com muito carinho, com muito cuidado dizer para você nesta noite, talvez você esteja vivo por fora, mas por dentro não tem tanta vida assim. Porque está faltando algo. Está faltando algo tão precioso, que é da parte de Deus. O pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu sobre a vida de Elias. E ele ouviu, dormiu de novo. Irmão, não importa quantas vezes se dormiu, depois de ouvir o chamado de Deus. Aí Elias por um instante acordou. E aí ele entendeu e atendeu o anjo. Então nesta noite, você precisa atender e entender o que o anjo está te falando. É a presença dele que faz toda a diferença na sua vida. É a presença dele que faz toda a diferença nas nossas vidas nesses dias de pandemia. É a presença dele que faz toda a diferença na sua família. Malaquias 3,18 está escrito assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, ao que serve e ao que não serve a Deus. É nesse momento que a presença de Deus faz toda a diferença. O anjo falou para Elias: come e bebe, porque é muito longo o teu caminho. Come e bebe, porque você vai caminhar, e vai caminhar muito, vai caminhar longe. Encha-se do Senhor nesta noite. Encha-se do Senhor nesta noite. Se você já está na presença dEle, beba mais da presença dEle, coma mais da presença dEle. Se você não está, se você não estava na presença dEle, comece a viver a presença dEle. Comece a viver o pão, comece a comer o pão, comece a beber a água. Olha só o que diz o texto. O texto de João 7:37. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. O Evangelho de João você precisa ler e reler. O Evangelho de João apresenta Jesus como Salvador. João apresenta Jesus como o Salvador, como o Senhor e Salvador. Você precisa dessa verdade na sua vida. João capítulo 7, verso 37, você pode acompanhar no telão comigo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu vou falar de novo, daí vocês vão fazer uhul, que tinha que ter feito já. Aí em casa também.
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Uhul. Ele é a água da vida. Você lembra lá quando ele encontrou aquela mulher samaritana lá no poço? Que ele oferece água para ela. Primeiro ele pede água para ela, depois ele oferece água para ela. Ela diz assim: mas como que você pode me dar água se você não tem como tirar a água? Irmão, esse é o grande problema das pessoas. Ficar olhando e assim, como que Jesus pode fazer isso na minha vida? Como que Jesus vai fazer isso na minha vida? A samaritana estava assim, sem entendimento nenhum. Sem entendimento nenhum. Como que você vai me dar água? Como que você vai tirar água para me dar? Querido, não se preocupe como Jesus vai fazer. Só creia que Ele vai fazer. E Ele falou assim: aquele que beber da água que eu lhe der, fluirão rios de água viva do seu ventre, que saltará para a eternidade. Aleluia. O anjo veio, chamou Elias e falou: tem pão e tem água. Bebe, porque a tua caminhada é longa. Você não vai morrer, não. Você não nasceu para morrer nesse deserto, embaixo desse zimbro. Jesus está te dizendo nessa noite, sem medo de errar, está usando a minha boca para falar com muita gente nessa noite. Come desse pão e bebe dessa água, porque o teu caminho é longo, porque tem muita coisa ainda para você e com você diante de Deus. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Não fica olhando para o lado, mas fulano está desistindo, mas Beltrano morreu, mas o ciclano desviou. Meu irmão, siga meus bons, como dizia Chaves. Siga meus bons. Chapolin? Chapolin. Eu quero ir com Jesus, eu quero estar com Jesus. Quem quiser ficar, que fique. Quem quiser parar, que pare. Mas o conselho da palavra de Deus é: muito longo é o teu caminho. Jesus está te chamando. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus é quem nos dá a sustentação. Se você quer vencer as paradas aí, meu irmão, fortalece no Senhor. Come o pão. Fortalece no Senhor. Bebe da água. Pão e água. Cristo, Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Aleluia. Gostei muito do que o pastor Marco falou aqui. A prosperidade, ela está sobre a nossa vida. Deus está usando uma empresa para ser um canal para você. Mas se por acaso essa empresa não te quiser mais lá, saiba que Deus ainda te quer. Então a provisão está garantida. Porque a provisão vem dele. Cadê o Ru? A provisão vem do Senhor. A empresa não é a provisão. Deus é a provisão da nossa vida. O salário não é a provisão. O salário é o canal. A provisão é Deus, querido. Eita, Deus poderoso. Será que essa palavra está falando no teu coração? Será que essa palavra está falando na tua vida? Será que o Senhor está tocando o teu coração? Será que o Espírito Santo está movendo aí dentro dessa casa? Pode sapatear aí, irmão. Deixa o reteté do Espírito aí. Aleluia. Tem algum recado aí de aniversário? Tem algum recado aí de aniversário? É mesmo? Muito obrigado a você que mandou recado. Você que escreveu lá no grupo do WhatsApp. Muito obrigado. Deus abençoe.
Deus abençoe a tua vida. Deixa eu te pedir algo. Permanece firme, tá? Nós precisamos de você. Pastor sem ovelha não é pastor. Se nós somos pastores é porque nós temos ovelhas. Porque sem ovelha não é eram 100 ovelhas, não, sem nenhuma ovelha, 0 ovelhas, não tem pastor. E nós queremos agradecer você, que você tem permitido a nossa vida, né, eu e minha esposa, pastorear essa igreja, pastorear esse povo. Depois vem os pastores, né, pastor Marco, pastor Dolfi, vem os líderes, coordenadores, toda essa equipe que tem trabalhado tanto nesses dias. Para quê? Para que o pão do céu chegue até a tua vida. Para que a água da vida escorra sobre a tua casa. Querido, vai para a célula esta semana, viu? Vai para a célula. Ei! Célula Promessa Divina, você está aí? Você é da minha célula aí, da Promessa Divina. Quinta-feira você tem um compromisso com Deus. E depois comigo, no mesmo horário. Vamos beber da água que Cristo dá. Vamos comer o pão. Você que não tem participado mais de uma célula, por que você está debaixo desse zimbro? Sai debaixo desse zimbro. Ele não pode te proteger, quem te protege é Deus. Por que você não está buscando mais o discipulado? Por que você desanimou? Ele falhou. Homens de Deus, às vezes falham. Elias falhou. Por que você não está participando mais dos cultos? Mas eu estou desanimado, querido. Come do pão e bebe da água. Vença o desânimo. Deus vai te abençoar de uma forma poderosíssima. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vitória. Aleluia. O coração de Deus não está com aquele que retrocede. Ei, tem alguém precisando ouvir isso nessa noite. O coração de Deus não está com aquele que retrocede, mas o coração de Deus está com aquele que suporta, aquele que permanece, aquele que come do pão e bebe da água. Queridos, para mim encerrar minha fala, tem gente, no grupo de louvor, dá para fazer aquele louvor? Vamos já se arrumando então. Tem gente que na hora de comer o pão e beber a água, some. Tem gente que quando vê o anjo corre, e daí não sabe por que morre. Irmão, quando bate o desânimo, quando vem o espírito de depressão, é ali que você tem que comer o pão e beber a água, é ali que você tem que chegar em Jesus, é ali que você tem que agarrar em Jesus e falar: não te solto mais. Senhor, eu não quero te soltar. É tempo de buscar ao Senhor. Deixa eu orar contigo. Se você está longe da presença de Deus, volte agora para o Senhor. Volte agora para Deus. Se você está longe da presença dEle, volte já. Se você está na presença dEle, beba mais e coma mais nesta noite. Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para a tua família. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco os nossos corações na tua presença. Eu sei que tem pessoas aí que estão sendo confrontadas com esta palavra, porque esta palavra é bênção. E eu oro por aqueles que estão decidindo nesta noite te aceitar como Senhor e Salvador. Eu oro por aqueles que estão retornando para os teus braços. Papai, pelo menos a intenção do coração, pelo menos se ele diz amém, se ele diz glória a Deus, o Senhor conhece o coração. Papai, eu coloco a vida dele, a vida dela na tua presença. Eu coloco aquelas vidas que estão buscando a tua face, que eles possam receber uma unção dobrada, que nunca venha faltar o pão e nem a água nesta vida. Papai, eu oro em nome de Jesus, que a presença do Senhor invada agora, Senhor, este lar. Que a tua presença venha invadir agora esta vida, este coração, em nome de Jesus. Para a glória do teu santo nome, Senhor.
Quero que você diga amém aí no seu lugar agora, em nome de Jesus. Quero que você cante um cântico junto conosco agora, porque somos uma família em Cristo. Eu não abro mão de você. Cante aí. Essa é para você. Para você que estava longe. O Senhor está te chamando nesta noite. Preciosa é a nossa comunhão. Somos como e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós somos uma família e não abra mão disso. Não é a distância geográfica que irá separar os nossos corações. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por intermédio de Jesus. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz do Senhor sobre a tua vida. Preciosa é a nossa comunhão. Senhor, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sempre, sempre, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. É o compromisso. Eu preciso de ti. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso de você aí, peixinho. Eu preciso de você, meu amor. Aleluia, Jesus. Não abra mão de ser família de Cristo. Não abra mão de ser família do Senhor. Não abra mão. Não abra mão. A partir de quinta-feira, nós vamos lançar a lista para o culto de domingo que vem, o culto de Santa Ceia. Primeiro culto do mês de agosto. Deus, é agosto mesmo? Meu calendário está certo? Mês de agosto de 2020. Você lembra que Deus nos deu uma palavra para esse ano? Viver o melhor em Deus. Você está em Deus? Você está no Senhor? Então você terá sempre o melhor dele. Não importa a condição, a situação, não importa o mar revolto. Se você está se alimentando do pão e está bebendo a água, você terá sempre, sempre, sempre o melhor.
Domingo que vem às 19 horas, coloque seu nome na lista a partir de quinta e vamos participar da grande ceia do Senhor. Terça-feira nós vamos ter conexão, líderes que estão me ouvindo, conexão online. Vamos fazer online. Tem uma palavra de Deus para o teu coração, líder. Você não pode ficar de fora. É algo que vem do trono da graça. É o anjo trazendo pão e água. Você não pode ficar de fora. Terça-feira às 20 horas e 15 minutos. Terça-feira, torre de oração às 21h30. Vou deixar a palavra, vou deixar a oração. Tenho certeza que pessoas estão sendo abençoadas, porque Deus não depende de nada para te abençoar. Deus, o céu não está em quarentena, o inferno também não, então fica no Senhor. O céu não está em quarentena, a bênção do Senhor está pronta para ser derramada sobre a tua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero chamar a pastora Sueli aqui, para junto nós encerrarmos esse culto, agradecendo a Deus pelos 14 anos desta igreja. Não é uma comemoração estrondosa, mas é uma comemoração que está tocando o coração de Deus e o céu está em festa, porque o propósito dele está sendo cumprido nesta igreja, o propósito dele está sendo cumprido na sua vida, eu tenho certeza disso. Depois que a gente der a bênção apostólica, fique à vontade para continuar ministrando aquilo que Deus colocar no coração de vocês, tá? Quero que você possa chegar perto de alguém que você pode chegar perto, com muito cuidado. E eu quero orar por tua casa, por tua família agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado pela palavra desta noite. Obrigado porque o Senhor falou muito comigo através desta palavra. E sei que tocou corações. Pessoas precisavam ouvir esta palavra, Pai. Eu sei que o Senhor está transformando corações. Obrigado, Senhor, pelos 14 anos que o Senhor nos sustentou. 14 anos que o Senhor esteve nos dando o seu melhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado porque a CCNA está em São José dos Pinhais para servir esta cidade. Continue nos usando como um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe cada lar agora, cada família, Senhor, agora. Aonde está chegando a minha oração agora, que haja um mover do Teu Espírito, ó Deus, tremendo. Pessoas sejam curadas. Eu repreendo toda a ordem de enfermidade, toda a ordem de enfermidade, todo espírito de enfermidade eu coloco por terra na autoridade do nome de Jesus. Eu peço que esse vírus de Covid-19, coronavírus, seja lá qual for o nome dele, mas ele tem que recuar em nome de Jesus. Ele não pode resistir ao nome de Jesus. Tu és o Senhor. Tu és o nosso Deus. Eu repreendo este vírus, eu repreendo esta enfermidade. Eu digo a ela, acabou o tempo dela, acabou, secou a raiz. Retroceda em nome de Jesus. Cure agora, Senhor, pessoas que estão com sintomas de gripe, sintomas de resfriado. Cura, Senhor, cura. Derrama, Senhor, o teu óleo, derrama o bálsamo de Gileade, bálsamo que cura. Restaure os corações, restaure as famílias, restaure os casamentos. Renove, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abre portas de empregos, abre portas das finanças na vida dos teus filhos. Pai, se alguém está aflito por conta das finanças, que o teu refrigério seja derramado nesta noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Senhor e por ser o nosso Salvador. Amém, Senhor. Obrigado, CCNA. Obrigado você que está nos assistindo. Obrigado você que talvez pela primeira vez está nos assistindo. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Fique na bênção em nome de Jesus. Participe da célula esta semana, tá? Fique com Deus. Parabéns pra você
nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva CCNA! Deus abençoe! Passe já com todos. Amém!